A temporada 2010 do Itaipava GT Brasil contou com muita adrenalina e velocidade, claro. Mas neste ano com um grid maior e bem mais disputado. Na GT BR4, correm os modelos Maserati do antigo troféu Maserati. E na GT BR3 participam as super máquinas Lamborghini Gallardo, Ford GT, Porsche 911, Ferrari F430 e os Dodge Viper Competition da antiga GT3. Na rodada dupla da primeira etapa, que aconteceu no Autódromo de Interlagos no final de semana passado, a disputa começou muito quente já no sábado. Logo na largada, Cláudio Darugi, com a Lamborghini número 8, foi ultrapassado por fora na entrada do S do Senna pela outra Lamborghini número 16 de Marcelo Ram. Leonardo Burti, que assumia a terceira posição com seu Ford GT número 5, começou a pressionar Darugi em busca da segunda colocação. Chico Longo, até então em 13º com sua Lamborghini 19, teve seu pneu traseiro esquerdo estourado, o que provocou a entrada do safety car. Na relargada, Marcelo Ram foi forçado a entrar nos boxes após um choque com Darugi que provocou o estouro de seu pneu traseiro e o tirou da prova na 10ª volta. A Gallardo número 8 foi punida pela organização e acabou perdendo a liderança para Matheus Stumpf com seu Ford GT número 7. Pois é, mas apesar da punição deixar a Lamborghini de Darugi na 14ª posição, após a troca de pilotos, seu companheiro de equipe, Rafael Daniel, conseguiu se recuperar. 9 voltas foram suficientes para ele chegar à 3ª posição e começar sua incansável busca pela liderança. E faltando 17 minutos de prova, Rafael Daniel ultrapassou o Ford GT número 9 de Xande Negrão e uma volta depois, já na 22ª, lá estava ele para ultrapassar Valdeno Brito e assumir a ponta até a bandeirada final. Na classificação final da GT-BR3, a dupla formada por Cláudio Darugi e Rafael Daniel conquistou o primeiro lugar. Em segundo, Matheus Stumpf e Valdeno Brito fizeram uma belíssima prova pilotando o Ford GT número 7. A terceira etapa de rodada dupla do Itaipava GT Brasil mostrou que a briga pelo campeonato não tem favoritos e a cada corrida tudo pode mudar. Na prova de domingo, presenteada com o bom tempo, as máquinas que se deram bem nas pistas foram novamente os Ford GT. Na largada, Rafael Derani com a Ferrari número 13 estava na ponta, com os Ford GT laranjas de Matheus Stumpf em segundo e Aloysio Coelho em terceiro. Logo na primeira volta, Pedro Queirolo com o Viper número 13 ultrapassou Marcelo Ram para assumir a 4ª posição. 2 voltas depois, lá estavam os Ford GT na ponta do grid. Matheus Stumpf ultrapassou Rafael Derani na subida do Café e Aloysio Coelho aproveitou a chance para assumir a 2ª posição. A Ferrari número 3 não estava bem na prova e na 5ª volta foi a vez de Pedro Queirolo ultrapassar Derani na entrada do S do Senna para ficar em terceiro. Até a 10ª volta, a atenção estava voltada para o segundo pelotão, que brigava pelo 4º lugar. Thiago Viana, pilotando a Lamborghini número 69, ultrapassou Marcelo Ram e 2 voltas depois, no S do Senna, foi a vez de Derani ser ultrapassado. E depois da troca de pilotos, os Pegas ficaram mais fortes. Na 14ª volta, Queirolo perdeu a 3ª posição para Alan Kodair com a Lamborghini número 16, que 3 voltas depois ultrapassou o Ford GT número 5 de Lico Kais Model para assumir a 2ª posição. Mas o 4º lugar estava disputado mesmo e Pedro Queirolo fazia todo o possível para manter seu Viper à frente da Lamborghini de Rafael Daniel. Logo depois, Queirolo teve que segurar a pressão de outra Lamborghini, desta vez a número 69 de Marcos Gomes. Pois na 15ª volta, já bem perto do final da prova, Gomes acreditou que seria possível fazer a ultrapassagem por fora no S do Senna e acabou se enganando. Assim, o toque foi inevitável.
O acidente obrigou o safety car a entrar na pista, o que antecipou o fim da corrida. Uma situação que foi muito favorável para Valdeno Brito, que estava na ponta, mas já via Alan Kodair se aproximar rápido a cada volta. Com a bandeirada final, Lico Kaismodel cruzou em terceiro lugar e Alan Kodair em segundo. Mas a festa foi de Valdeno Brito, que confirmou a segunda vitória no final de semana. Tempo feio e nublado, mas pelo menos sem chuva. E era isso que interessava as equipes para ver os motores rodando na primeira prova realizada no Velopar. E como nem tudo é perfeito, a pista estava bem úmida e desta forma a largada teve que ser feita com o safety car, com Antônio Pisoni largando na pole position dentro da Ferrari número 70. Na terceira volta, o safety car saiu e os pilotos tiveram que ter muita cautela para não vacilar nas curvas fechadas do circuito gaúcho. Pisoni foi ultrapassado por Daniel Serra uma volta depois e logo atrás estava Xande Negrão com Ford GT número 9 em terceiro. Na quinta volta, Juliano Moro com Ford GT número 5 sofreu um toque de Alan Kodair ao tentar pegar a quarta posição. E novamente, o safety car apareceu. Na relargada, Kodair bem que conseguiu ultrapassar Xande Negrão, mas foi penalizado em 30 segundos pelo toque no Ford GT de Juliano Moro. Após a troca de pilotos, Walter Derani e Chico Longo disputavam a ponta, travando um duelo histórico entre Ferrari e Lamborghini. Cláudio Darugi seguia em terceiro e atrás estavam os Ford GTs de Andreas Mateis e Matheus Stumpf. Darugi acabou rodando e, na tentativa de voltar para a pista, quase se encontrou com Andreas Mateis e permitiu a chegada de Matheus Stumpf. Na 33ª volta, Stumpf estava 8 segundos atrás de Chico Longo, mas a cada volta percorrida, o jovem piloto que corria em casa diminuía a diferença. E 4 voltas depois, no meio de uma fila de retardatários, Stumpf consegue ultrapassar o Lamborghini número 19 para assumir a ponta e vencer a prova. Para mim foi ótimo, eu peguei o carro, consegui ir para frente, o que eu pude fazer com o carro eu fiz e eu trouxe a vitória para casa. Bem que todos queriam que ela não aparecesse, mas não teve jeito. A chuva esteve presente também na segunda prova do domingo do Itaipava GT Brasil e deixou todas as equipes e pilotos sob tensão do começo ao fim. Pedro Queirolo teve problemas com seu Dodge Viper e acabou perdendo a segunda posição no grid, sendo forçado a começar pelos boxes. Assim, ficou mais fácil para Matheus Stumpf liderar a largada, que foi feita com safety car e que só deixou a pista na terceira volta. Marcelo Ram estava em segundo com a Lamborghini número 16 e mal sabia que Kleber Faria já vinha bem logo atrás, ultrapassando Paulo Bonifácio e Andreas Mateis para assumir a terceira posição. O Ford GT número 7 de Matheus Stumpf abria vantagem de 7 segundos sobre Marcelo Ram e Kleber Faria até a troca de pilotos nos boxes. Melhor para seu parceiro Valdeno Brito, que seguiu em frente e não percebeu a tentativa de Kleber Faria em manter a segunda posição ameaçada por Alan Kodair. Mas faltando 13 minutos para o final, Kleber Faria acabou rodando e deixou Alan Kodair ficar em segundo e Daniel Serra em terceiro. Toque entre Ricardo Zonta e Chico Serra fez o safety car entrar novamente e esfriar um pouco os nervos na prova. Mas logo após a sua saída, Valdeno Brito voltou a abrir vantagem sobre Alan Kodair e a segunda vitória do dia estava mais do que certa. Kleber Faria conseguiu resistir bastante e cruzou a linha de chegada com sua Lamborghini número 30 em quarto lugar. Daniel Serra ficou com a terceira posição. E desta vez, a Lamborghini azul não conseguiu superar o Ford GT. Kodair cruzou em segundo lugar e a dupla Valdeno Brito e Matheus Stumpf conquistou mais uma vitória no Velopar.
A primeira prova da 7ª etapa do Itaipava GT Brasil quase definiu por antecipação os campeões da categoria GT BR3. E o Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, ficou pequeno para a grande disputa travada nas pistas pelo melhor resultado. Líder do campeonato, a dupla formada por Valdeno Brito e Matheus Stumpf largou na frente com o Ford GT número 7, tendo Cláudio Risse na segunda posição e Wagner Ebrahim na terceira. Mas a situação mudou na quinta volta, quando Wagner Ebrahim, que pilotava o Dodge Viper número 20, ultrapassou Risse segundos antes de Marçal Melo bater o gineta e forçar a entrada do safety car. A relargada deu início ao grande pega da prova entre Ebrahim e Valdeno Brito, que fazia o possível para manter a ponta. Enquanto isso, Ricardo Maurício, pilotando o Lamborghini número 33, subia posições a cada volta e já na oitava mantinha a terceira posição depois de deixar Risse para trás. Depois da troca de pilotos, Wagner Ebrahim conseguiu assumir a liderança e cruzar a linha de chegada com Matheus Stumpf em segundo, pilotando o Ford GT número 7, e Bruno Garfinkel na terceira posição com o Lamborghini número 33. Mas o resultado final foi diferente daquele visto no pódio. Quando a direção de prova constatou irregularidades no carro 33, pilotado por Bruno Garfinkel e Ricardo Maurício, excluindo a dupla da etapa em Curitiba. Assim, o terceiro lugar ficou com a dupla Cláudio Risse e Rafael Derani, com a Ferrari número 3. E foi por muito pouco que Valdeno Brito e Matheus Stumpf puderam comemorar o título antecipado, sendo ameaçado apenas por Marcelo Ran e Alain Kodair. Se o sábado deixou lacunas e indefinições nos resultados, a prova de domingo estava repleta de surpresas para uma corrida que conseguiu definir de vez o campeonato 2010 na categoria GT BR3. Na largada, Wagner Ebrahim seguia na pole, seguido por Matheus Stumpf em segundo e Rafael Derani em terceiro. Logo na primeira volta, Matheus Stumpf pressionava o Dodge Viper número 20 com seu Ford GT, enquanto Derani tentava manter sua Ferrari na terceira posição, sempre ameaçada por Andrés Mateis com o Ford GT número 9. Na quarta volta, a Maserati 75 de Henrique Assunção perdeu a roda e forçou a entrada do safety car. Na relargada, os 7 primeiros formavam um único pelotão, que seguiu até a troca de pilotos. Mas enquanto todos entravam no box, Wagner Ebrahim teve problemas com seu Dodge Viper, que o fez parar no meio da prova. Assim, Valdeno Brito assumiu a ponta até a 23ª volta, quando Cláudio Risse fez uma bela ultrapassagem com sua Ferrari número 3 para tentar estragar a festa do paraibano. Mas o dia era mesmo do Ford GT e Cláudio Risse saiu da prova 3 voltas depois, com um pneu estourado, deixando a ponta para Valdeno assumir e vencer não só a prova, como também o campeonato por antecipação.